falando e bem-vindos a mais um episódio de Mob Pensar que eu sei. E esse episódio trouxe a grande batalha de Mob versus Teru. Bom, o episódio começa justamente no momento que o Mob é atropelado, só que no estilo Yusuke Urameshi, para salvar meio que uma criança que estava distraída. E meio que todo mundo vê o corpo do Mob todo imóvel, a criança, o cara que meio que atropelou ele. Só que assim que meio que a gente se aproxima, a gente vê a mão do Mob meio que se movendo aos pouquinhos. E, gente, o Mob solta uma explosão psíquica que explode a rua. Não só isso, também começa a fazer grandes terremotos. E se interferindo meio que nos aparelhos eletrônicos de toda a cidade. No escritório, Rengen e Serizawa vem um noticiário sobre a evacuação sobre relatos de terremotos e rajada de ventos. E meio que esses terremotos estão ocorrendo na rua das principais ruas da cidade de Tempero. E meio que eles ué, mas o Mob não ia se encontrar com uma menina lá? E meio que o Regen, infelizmente não é hoje. E daí, indo pro caos, vendo um policial totalmente assustado, dizendo: o suspeito tem um uniforme escolar e está segurando um buquê de flores. E a gente vê o estrago que o Mob fez com a rua. E daí a gente vê o Mob, só que não é o nosso Mob. E sim um Mob totalmente possuído pelas forças, com uma cara totalmente preta. E provavelmente com uma cara que ele vai fazer encrenca. Mas uma luz amarela surge. E surge Teru Hanazawa em direção ao Mob do capeta. E meio que a primeira coisa que o Teru faz é jogar a bolsa para o Mob explodi-la. Bom, o Teru disse que ele foi voando na velocidade da luz só para chegar no Mob e ver que o Mob tá destruindo tudo que ele tá tocando. Bom, o Teru não sabe o que aconteceu, mas ele queria meio que ajudar o Mob. Mas claro que o Mob preferiu meio que apelar para a violência. Bom, o Teru avisa pro Mob que ele ficou ainda mais forte, olhando pro Mob e vendo todos os acontecimentos. E meio que o Teru percebe que o Mob tá segurando flores e já lança uma outra rajada psíquica, fazendo que Teru seja empurrado ao ponto de seu nariz sangrar. Teru aguenta isso e percebe que as palavras dele não estão alcançando o Mob. Então ele não tem escolha a não ser usar o seu cachecol da verdade, fazendo brilhar amarelo, e tentar amarrar Mob. Mas claro que Mob se solta do cachecol. Mob tenta usar sua rajada elétrica para acabar com o Teru de vez, mas ele usa sua barreira suprema. E meio que o Teru fala que essa situação lembra do quando eles se conheceram. E o Teru fala para o Mob parar, já que meio que isso é pro bem dele. Mas claro que esse evil Mob não quer parar. Então na narração de Teru, meio que ele fala que o Kageyama ensinou uma coisa importante. E daí, Teru usa sua bolinha amarela para se desviar nos ataques do Mob. E o Mob meio que usa meio que só seu feito específico para fazer um redemoinho. E enquanto isso, o Teru tá narrando que o Mob o ensinou a importância de aceitar meio que a parte de você sem ter os poderes psíquicos. Pois antigamente o Teru acreditava que ele era tudo com os poderes psíquicos. E ele fala no fim que o Kageyama não é uma pessoa que machucaria outras pessoas. E o Evil Mob tá dando uma surra meio que no Teru. Bom, o Teru não desiste, tenta usar sua rajada psíquica no Mob, só que meio que isso faz que o Mob solte seu buquê de flores. E meio que o Teru percebe que o Akuma, entre aspas, deve estar no buquê de flores e tenta destruir o buquê. Mas que o buquê tá protegendo numa bolha. E nisso o Evil Mob pega no pescoço do Teru e começa a esmagá-lo. E ele joga o Teru pelo pescoço pra bem longe. E a gente fica: Mob, isso não é você, meu lindo! E daí o Mob vai continuando, caminhando, destruindo tudo. Todo mundo tá meio que com medo de morrer. E ele só segurando o buquê só pra se declarar pra Tsubumi-chan. Teru percebe que os poderes do Kageyama estão ficando mais fortes. E ele deve estar pensando que meio que o Mob tá tendo uma convulsão. E justo aquele que meio que era o mais centradinho no mundo perder meio que o controle. Ele fala: então você é muito normal mesmo, cara. Tá rolando um apocalipse, literalmente ele falou isso. Só que o Teru vê o Mob cada vez mais se consumindo bem na escuridão. E vemos o Mob levando
tudo, enquanto todas as pessoas estão gritando por socorro. E a cara do Teru, horrorizado no que tá vendo, meu Deus, isso dá arrepio. E no meio dos poderes, meio que as roupas do Teru vão saindo, até os tênis, as calças. E nesse tempo todo, o Teru estava assistindo o Mob, que ele é uma pessoa muito fácil de enganar, mas também é muito forte. E ele lembra naquele dia que o Mob estava chorando sozinho, que é a da clássica cena onde meio que ninguém pode superar a tristeza. A sua impotência nascia de contradições. A sensação de que jamais seria capaz de vencer a tristeza. E meio que o Teru sabe que no fundo o Mob está chorando e que quer que alguém o pare. Teru consegue chegar perto dele, tenta batê-lo para ele voltar para a realidade no que está fazendo. E em algum lugar, talvez na mente do Mob, ele está se perguntando o que está acontecendo com ele. E ele vê o Hanazawa todo destruído e meio que um prédio todo destruído. E daí temos o retorno do Hanazawa calvo. E meio que o Mob começa meio que sentir arrependimentos, já que meio que o Teru tentou impedi-lo de fazer isso, mesmo que isso tenha que terminar assim. Mas Hanazawa, mesmo pelado, mesmo acabado e mesmo calvo, consegue se levantar e fala que tem horas que as coisas não funcionam. E ele fala que tá tudo bem, já que ele também é comum. E o Mob, no inconsciente dele, com lágrimas, pede pro Hanazawa parar. Então, Hanazawa tenta usar seus poderes sobrenaturais contra o Mob. E o Hanazawa fala para não subestimá-lo, pois ele é seu rival. E vemos que as pessoas que teriam sendo mortas, na verdade foram protegidas pela magia do Kage do Teru. Esse ficou calvo, mas ficou calvo com respeito. Mas claro que Teru desmaia. E o Evil Mob não sente nada, mas inconscientemente o Mob estava chorando. E o Evil Mob vai lá se declarar para Tsubomi. Enquanto isso, antes de rever, o Koyama, que também era ex-membro da Garra, que é aquela seção terrorista dos paranormais, que estava trabalhando no meio experiente. Ele, junto do seu chefe, já avistou um Mob me causando todo o caos. E o Koyama: aí, moleque, eu não sei o que tá acontecendo, mas não vou deixar o que fez comigo com a última vez. Vendo que palavras não alcançarão, eles não têm escolha nem de ativar suas habilidades. O Koyama usa sua hélice telecinética e Yusuke Sakurai, também ex-membro da Garra e também é o chefe do Koyama, usa o Sogan Oden Tongs. E lá vão eles tentando derrotar Mob. Mal sabendo eles que isso será em vão. Enquanto isso, o nosso querido Tsubomi estava sentado na cadeira, meio que vendo todo o caos ocorrendo. Enquanto isso, Kurata e os membros da gangue estão junto com os refugiados, meio que do terremoto. E eles veem uma foto do Mob pistolaço. E meio que todos: oh, é o mestre capacete psíquico. Mas claro que pra Mesato, pra Kurata e a grupo dela, e pro grupo do treinamento formação corporal, ele é o Mob. E Rengen, que estava ainda no seu escritório vendo que a situação ainda não estava se acalmando, decide seguir as ordens de evacuação conjunto de Serizawa. E quando ele pergunta do Shingo, meio que o Rengen fala que ele não tá tentando meio que não tá conseguindo ligar com o Mob. Mas eles meio que não precisam se preocupar com o Mob, né? Claro que eles precisam! E o Rengen vai se preocupar ainda mais quando o Serizawa mostra a foto do Evil Mob pra ele. Será que teremos Papai Rengen no próximo episódio? Enquanto isso, em um avião cheio de homens, uma pessoa fala que meio que eles vão enfrentar a terra inimiga e eles falando que os carros não vão funcionar. E se eles meio que conseguirão ajudar nisso, eles vão reduzir a pena deles. Ou seja, eles estão presos. E meio que os presos: a gente vai dar, é moleza. Mas um dos presos arranca dos dentes do cara com a sua telecinete e fala: eu vou sozinho, eu conheço esse alvo. E essa pessoa é o Tonshiro Suzuki, que é o líder da Garra de Mob Psycho. E o Tonshiro meio que conhece bem o alvo e ele está ficando mais forte. E ele fala para se apressarem, porque senão vai ser um desastre. E quem estava pilotando o avião? Nozumo Hattori estava pilotando esse avião. E ele só pede pro seu chefinho tomar cuidado. E o episódio termina com esse cliffhanger do Tonshiro indo enfrentar o Mob. Esse episódio foi incrível.
Vemos pela primeira vez em vislumbre o Evil Mob, vendo que ele pode ser muito frio e faz coisas que meio que novamente o Mob não faria. E a gente vê o consciente do Mob meio que sofrendo com isso. E a gente vê a grande batalha entre o Mob e o Teru reafirmando que ele é o rival dele. E eu gostei dessa parte do Teru. E já vimos que nos próximos episódios o pau vai começar. E no próximo episódio vai focar no Hitsu. Que ele meio que sabe no que o Mob realmente tá passando. Bom, esse foi o episódio 10 da terceira temporada de Mob Psycho. Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe. Que eu não tô bicho fui.